O trânsito ao redor da USP de Ribeirão volta a ser um transtorno para pacientes do HC, funcionários e alunos da universidade. Nos horários de pico, é grande o congestionamento que atrasa muita gente até o local de destino. A rotatória fica entre as ruas Tenente Catão Roxo e Professor Hélio Lourenço, caminho para a USP e o Hospital das Clínicas de Ribeirão. O trânsito congestiona neste cruzamento. Tem dias em que o motorista demora até 40 minutos para chegar no HC. Tem que sair antecipado. Se sair em cima da hora, acaba pegando um pouco de trânsito e atrasa. Geralmente, quando vem de manhã assim, tem muito carro, né? E agora, depois que liberou da pandemia, né? Agora as pessoas estão liberado aqui, né? Para tratamento aumentou bem mais. Atrasa sim, o trânsito está ruim, o asfaltamento também não está legal em rotatória. Entendeu? Foi corrigido algumas partes, mas é ruim para paciente aqui, principalmente paciente de ambulância. A Adriane e a Marilene trabalham no HC. Uma vai de táxi e a outra de ônibus. Nos dois casos, elas precisam descer bem antes para ir a pé, senão perdem o horário de entrada por conta do trânsito. Quando eu vou de Uber até a portaria principal do hospital, eu chego 40 minutos, quase uma hora atrasada no meu horário de serviço. Então eu prefiro parar aqui e descer a pé, e eu vejo que a maioria das pessoas fazem isso também. Tanto pessoas idosas, pessoas gestantes, pessoas adoecidas. A Marilene acrescenta que os ônibus do transporte coletivo nem param no ponto para deixar os passageiros, porque o local fica cheio de carro. Elas descem no meio da rua. Os ônibus, eles chegam aqui, está muito lotado de carro de um lado e do outro. Eles pegam a faixa do meio, eles param, a gente tem que descer no meio dos carros que estão à direita, entendeu? Eles não chegam às vezes a encostar. É muita gente idosa dentro dos ônibus, né? E que assim correm risco quando descem ali. Então esses dias eu e uma aluna da USP quase fomos atropeladas. Porque eles param, abrem a porta e pronto, entende? E a gente tem que descer. E quem precisa chegar de carro nos ambulatórios se depara com mais congestionamento, principalmente as ambulâncias e ônibus que levam pacientes. A cobrança de todos é por uma fiscalização mais eficiente no trajeto de acesso ao hospital. A gente gostaria que o mesmo rigor que tivesse para a fiscalização das entregas a nós na portaria do hospital, por exemplo, de marmitas, remédios, né, dos estacionamentos que não nos deixam circular e sair em portarias que facilitam o nosso acesso, que tivesse esse mesmo rigor para fiscalizar o trânsito de acesso ao hospital, né? Tanto para nós funcionários quanto para os pacientes, familiares e alunos. Quem entende do assunto fala que a rotatória contempla mais os veículos e menos os pedestres. Até tem faixa para as pessoas passarem, mas não é suficiente. Segundo o engenheiro civil, precisa ser repensada a infraestrutura de mobilidade. Quando fizeram essa rotatória, talvez fizesse sentido na época pela demanda de veículos que havia. Porém, hoje a gente pode ver que houve um aumento muito grande no número de atendimentos, alunos e acessos. Então essa rotatória com esse desenho, com essa geometria, se torna insuficiente até para os carros. Além disso, a gente nota que não foi contemplado os outros modais. Veja, as pessoas também andam a pé, também andam de bicicleta. O especialista também destaca as calçadas, que em alguns pontos estão muito estreitas, dificultando o acesso de pedestres e cadeirantes. Ele não tem condições de circular em todos os locais, em pouquíssimos locais ele vai conseguir passar. Até as pessoas a pé encontram dificuldade em circular aqui dentro. Então a primeira coisa é repensar esse espaço onde as pessoas podem usar o modal a pé, isso é, fazer os deslocamentos andando ou com bicicleta, pensar numa ciclovia ou numa ciclofaixa que realmente conecte todos os pontos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Transerp informou que o trecho que nós mostramos aí na reportagem situa-se em área de competência do campus de Ribeirão, mas garantiu que vai vistoriar o local e, caso seja constatada a necessidade de adequações, solicitará à USP. A Universidade de São Paulo não se manifestou até o fechamento desta edição. Já o consórcio pró-urbano disse que vai verificar a reclamação das passageiras e acompanhará a operação no local.
Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no nosso canal digital da Clube o advogado doutor Ademar Padrão. Doutor, conforme nós mostramos aí na reportagem, a rotatória da USP precisa de uma reformulação para atender a demanda de veículos. O que poderia ser feito então, doutor? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. André, muito pode ser feito. Até eu lembro que ali não é uma novidade. No passado, inclusive, numa época que falávamos muito dos buracos, da mal conservação daquele trecho, já poderia e deveria ter sido feito um estudo para tornar definitivo a situação que hoje estamos vivenciando e observando aí na reportagem. Então, é uma questão de engenharia, foi colocado pelo especialista da engenharia civil, que, na verdade, não houve atenção para o local. Então, a questão prática deve ser feita realmente por parte de uma engenharia. Agora, a questão política dessa situação e desse local tem que ser decidido entre o Poder Público Municipal e a administração do campus, que é, na verdade, uma entidade estadual. A verdade é que ali está esquecido tanto pelo campus quanto pela administração pública de Ribeirão Preto, que eu lembro, tem sim também uma gerência na questão da fiscalização, até porque os ônibus circulares passam por ali, tem ponto dentro do campus da USP, então é uma questão de interesse do município também, André. A quem compete, doutor, essas mudanças, essas melhorias? Só a Transerp? A parte estrutural pode até ser de responsabilidade do campus, mas a questão do trânsito tem que ser conversado com o município, porque a lei de trânsito, logo no artigo 1º, determina que os espaços abertos à circulação, eles são, na verdade, de domínio público. Então, o interesse é tanto do campus quanto da Prefeitura de Ribeirão Preto. A obra pode ser até feita em parceria com o município, porque, digo de novo, é interesse do município, porque o município usa esse empreendimento. Agora, o que não pode é ficar um apontando para o outro e o cidadão assistindo da forma que estamos vendo, inclusive correndo risco de vida no caso dos pedestres, André. É isso que eu ia perguntar agora, doutor, porque eles reclamam da faixa de pedestres, dizem que lá só tem uma faixa e a sinalização não é suficiente. São mecanismos que precisam de mais atenção para evitar acidentes, né, doutor? É uma obrigação tanto do campus quanto da Prefeitura de Ribeirão Preto. Nós assistimos aí na reportagem os pedestres narrando que, na prática, eles estão sujeitos a acidentes. E tem acontecido acidentes. Hoje mesmo, vocês já relataram um que aconteceu ali na rotatória, numa outra rotatória, mas muito próximo. Então, o que está acontecendo é uma omissão dolosa e o risco está para o pedestre. Eu lembro que a responsabilidade é objetiva tanto do campus quanto da Prefeitura Municipal, por meio da Transerp, que fiscaliza aquela localidade. E esse congestionamento rotineiro que a gente percebe ali, doutor, tem sido um transtorno para os pacientes, para quem trabalha e para quem estuda ali também na USP. O que poderia ser feito para quem tem sido tão prejudicado, então? Olha, André, no campo pessoal, individual, quem sofrer ali um dano, seja um dano material ou um dano pessoal, em virtude desse congestionamento, pode socorrer à justiça, mostrando que existe aí um nexo entre essa situação e o dano que sofreu. Agora, no dia a dia da prática, o que a gente orienta? Faça reclamação com o órgão municipal, também com o campus da USP, e se não resolver, apresentar esse pleito para a promotoria pública, que é realmente uma região de muito interesse público e é altamente observado pela sociedade, porque ela faz o uso cotidiano da localidade. Então, tem meios, mas o bom seria resolver ou pelo menos melhorar bastante, que é possível, né? Doutor Ademar Padrão, advogado especialista em trânsito, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, um bom dia a todos, André. Igualmente, doutor, até mais.